A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, preparou mais essa manhã para juntos louvarmos e aprendermos um pouco mais a respeito das parábolas do nosso Senhor Jesus. A parábola de hoje é a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, do 14 ao 30, a qual o nosso Senhor Jesus ele ainda está respondendo às perguntas dos seus discípulos. Quando aconteceriam essas coisas? Que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus está no sermão escatológico falando a respeito disso. E ele compara a sua vinda e a prestação de contas com essa parábola, a qual um homem, ele partindo das suas terras, ele chama seus servos e entregou-lhe todos os seus bens, entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O que recebeu 5 talentos, ele negociou e granjeou outros 5. O que recebeu 2 talentos, fez da mesma forma. Porém, o que recebeu 1 talento, ele cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, entregaste-me 2, toma mais 2, que ganhei, granjeei. Servo bom, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeasse, e ajunte onde não espalhar. E atemorizado ou com medo, escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabes que ceifam onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu vier, receberia com juros. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É uma parábola que fala a respeito das nossas responsabilidades, das nossas oportunidades, e também fala da prestação de conta, onde nós teremos que fazer na vinda do nosso Senhor, onde ele faz essa comparação com o homem, ele comparando ele com um homem que vai, se ausenta para longe, faz uma viagem e divide seus bens com seus servos, a cada um conforme a sua capacidade. Aqui o Senhor fala a respeito de que dessa volta dele, ele está indo, mas ele voltará. Fala que ele confiou os seus bens aos seus servos, a cada um conforme a sua capacidade. Às vezes nós olhamos e falamos: o Senhor é injusto porque deu umas mais, outras menos. Não, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. E o legal é que ele deu a todos os servos uma porção. A porção que eles poderiam negociar e granjear outras porção. Porém, muitas vezes, nós podemos pegar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e usá-la de forma negligente, como fez aquele servo, que às vezes nós olhamos e falamos: é pouco, um talento. Um talento equivalia a 6 mil denários, ou dracmas. Dracmas era um dia de trabalho de uma pessoa. Então representava 20 anos de trabalho de uma pessoa normal, a qual, irmão, muitos da época, ou da nossa época, não conseguiriam ajuntar. Então, um pouco que para no nosso tempo nós podemos achar é bastante, e muito mais para com Deus. Às vezes nós contentamos com um pouco dessa terra, porém na volta, na consumação, ele fala: você fosse fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Então as bênçãos do reino vindouro são maiores do que as bênçãos dessa terra, a qual o Senhor colocou nas nossas mãos. O talento fala a respeito de dons, a respeito de ministérios, a respeito de dinheiro, recursos que Deus nos deu para ajudar outras pessoas, a respeito de responsabilidade, a respeito de bênçãos que o Senhor tem nos concedido, talentos, aptidões para granjearmos, usarmos para o reino de Deus, e muitas vezes usamos de uma forma errada. É da mesma forma que o homem que enterra o talento. É algo que poderia granjear tantos recursos, mas ele esconde. Muitas vezes nós temos um dom e escondemos, deixamos de usar aquele dom para a glória de Deus e usando para o nosso benefício. Muitas vezes temos o talento, uma arte, seja musical, seja aptidão com o nosso corpo, e nós negligenciamos isso para o uso com as coisas de Deus. Somos omissos a respeito das coisas da obra de Deus. Porém, quando é a respeito de curtição do mundo, temos tanta força e vigor. Cristo está falando comigo e com você. Podemos estar usando esses dons, essa capacitação que Deus nos deu de uma forma errada. Cristo, ele fala a respeito daquelas pessoas
que receberam os seus talentos e já negociaram, já usaram, e eles cresceram. Nos nossos dias podemos falar ministerialmente, cresceram nos dons, crescendo cada vez mais, sendo usada por Deus para ministrar sobre vidas, sobre pessoas. Às vezes o recurso que Deus nos deu é o quê? Para ajudar pessoas que estão do nosso lado. E nós podemos estar fazendo ou podemos estar negligenciando. Aquele homem conhecia o seu Senhor, mas conhecia de uma forma errada. Falou, você é um homem duro, você é um homem que não planta e quer colher. Ele fala que aquele Senhor é um Senhor injusto, mas nós vemos que o Senhor, ele é justo. Aquele que trabalha terá recompensa. Aquele que não trabalha não vai ter recompensa. Ele vai falar, tirai tudo, porque esse servo é um servo inútil. Já pensou, irmão? Nós ouvimos isso? Servo inútil, servo mal, servo negligente, servo preguiçoso, porque não quisemos fazer a vontade do Senhor. E o final, irmão, fala que ele vai para um lugar onde haverá pranto e ranger de dente, um lugar de tormento, onde trevas exteriores, separação total da presença de Deus. Irmãos, é algo para nós pensar. Que nós venhamos exercer os papéis que Deus tem nos dado, os cargos que Deus ele tem nos concedido, os dons, usufruir de uma forma que agrada a Deus. Sermos servos fiéis, obedientes, servos que trabalham para o seu Senhor, que sabe a vontade do seu Senhor e negocia, sabe a vontade do seu Senhor e exerce a sua função, exerce o seu chamado, exerce o seu ministério. Pessoas que fazem a vontade de Deus, que se esforçam para fazer a vontade de Deus, porque haverá um dia que haverá o grande julgamento, seja na volta de Jesus, ou seja no dia da nossa morte, iremos prestar conta perante o nosso Deus. E o que é que eu e você temos para apresentar? Será que nós vamos usar de desculpinhas? Eu sabia que não, por causa da nossa maldade. Muitas vezes podemos querer dar desculpa, mas o nosso Senhor, ele conhece o meu e o seu coração. Que nós venhamos meditar e refletir. Quem somos nós nessa parábola? Como estamos usando os talentos, os dons, as capacitações que Deus ele tem nos dado? É sobre responsabilidade, é sobre obediência, é sobre, irmãos, prestarmos atenção em como estamos vivendo a nossa vida. Deus ele tem dado oportunidades para todos, mas muitas vezes usamos essa oportunidade com negligência, como eu e você temos usado. Será que estamos enterrando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões, os nossos recursos, gastando de uma forma desonesta? Como nós temos usado, usufruído das bênçãos, dos bens que o Senhor tem nos concedido? Afinal, é só emprestado. Quando nós morremos, por mais bem que você possa ter, por mais dinheiro que você possa ter juntado, você vai ter que deixar para outra pessoa. Você não vai levar nada. Então, tudo que nós temos é emprestado pelo nosso Senhor. E um dia teremos que prestar conta do que temos feito, de como temos usufruído, de como temos ajudado ou deixado de ajudar as pessoas. Como eu e você temos vivido a nossa vida, com diligência ou com imprudência, com negligência. Como nós temos vivido, é algo para mim e para você pensarmos. Haverá um juízo, haverá um grande trono e haverá separação. Os justos para o gozo eterno e os perversos, os negligentes, os maus para o tormento eterno. O que eu e você queremos ouvir? Vinde, bendito do meu Pai, entrai por gozo, para a celebração. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou servo mau e negligente, vai para as trevas exteriores. Nunca vos conheci. O que eu e você queremos ouvir? Não é sobre o que nós só queremos ouvir. É sobre como nós temos desempenhado a nossa vida cristã, de forma honesta, de forma justa, de forma se esforçando para agradar o nosso Senhor, ou de uma forma omissa e negligente. Que eu e você possamos meditar e refletir, cada um olhando para si, e todos nós podemos melhorar mais na presença de Deus. Que eu e você venhamos refletir e mudar. Não é tempo de ficar parado, prostrado, dando desculpa. É tempo de entendermos o propósito que Deus tem sobre a nossa vida e começar a exercer aquilo que Deus tem confiado para mim e para você. Que Deus ele possa te abençoar e a paz do Senhor Jesus. Feliz Natal a todos. Amém? Deus abençoe.